A vogal E no final das palavras escritas em inglês quase nunca é pronunciada. Eu digo quase nunca porque em alguns casos o E no final das palavras é pronunciado sim. Nessa aula eu vou conversar com você sobre a pronúncia do E, da letra E, da vogal E, e vou responder a uma dúvida muito pertinente de uma seguidora querida sobre um exemplo que eu dei no último vídeo que eu gravei falando sobre o Clear L e o Dark L. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui para você assistir depois desse e entender sobre o que eu vou falar. Então vamos começar. O E está na grafia das palavras, mas é silencioso na maioria delas por diferentes motivos, e eu vou te mostrar alguns aqui. O primeiro deles é para distinguir palavras parecidas, como, por exemplo, a preposição by, de by bus, by car, e o by de tchau, que é uma interjeição. Então, a letra E, a vogal E, distingue uma palavra da outra. Um outro motivo para ter um E silencioso no final da palavra é para evitar que palavras terminem com a letra V, V de vassoura. Então, na língua inglesa isso é muito raro. Então, palavras que terminariam com V, V de vassoura, são seguidas da vogal E silenciosa. A gente tem, por exemplo, o verbo dar, que é give, o verbo amar, que é love, o verbo have. Então, se não tivesse o E silencioso, essas palavras terminariam com V na grafia, o que é bem esquisito e é muito raro. Um outro motivo para se ter o E silencioso no final das palavras é que esse E suaviza a pronúncia de palavras que terminam com C, C de cebola, e G, G de gato, como por exemplo a palavra piece, a piece of cake, pedaço, né, a piece of cake, ou mesmo peace, de paz, porque tem a mesma pronúncia, a palavra huge. Então, por causa do E no final da palavra, nós não falamos hug, nós falamos huge. Por causa do E, nós não falamos peg ou peg, nós falamos page, page, que é a palavra página. Eu sempre mostro a transcrição fonética para você visualizar a pronúncia das palavras. E em todas as palavras que eu mostrei aqui, você pode ver que a vogal E está no final das palavras, mas é silenciosa, ela não está na transcrição fonética. Se você quer saber mais sobre a transcrição fonética, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, acesse o meu site e venha estudar comigo. Venha aprender a ler as transcrições fonéticas das palavras em inglês comigo. E falando ainda sobre o porquê ter a letra E silenciosa no final das palavras, existe também o Magic E. O Magic E nos fala o nome das vogais, mas eu falei sobre o Magic E nesse vídeo aqui, é um vídeo específico sobre vogais e sobre o Magic E, que eu vou deixar aqui para você assistir. Então, reforçando, na maioria das vezes, a vogal E no final das palavras em inglês não é pronunciada. Então, por exemplo, o verbo make, eu não falo make, ou make, ou make, eu não falo assim, porque o E é silencioso, eu falo make. A palavra time, eu não falo time, time, eu falo time, time. Eu não pronuncio a vogal E porque ela é silenciosa. Mas então, quando que eu vou pronunciar o E no final das palavras em inglês? A letra E no final das palavras em inglês é pronunciada em palavras de origem estrangeira, como por exemplo karate, que significa karatê, que é uma palavra japonesa, mas a gente vai pronunciar o E principalmente nas palavras francesas, como por exemplo noivo, que nós falamos fiancé. Então esse E é pronunciado. Em nomes próprios, como por exemplo Chloe, Zoe, Renee, nós pronunciamos o E também. E em palavras bem pequenas, como por exemplo, he, she, me, o verbo to be, nós falamos be. Então nessas palavras, elas têm a letra E no final e nós pronunciamos. Vale lembrar que as palavras que terminam com dois Es, como por exemplo,
bee de abelhinha, né? Tree, essas palavras são pronunciadas com I longo. Então, as duas letras I são pronunciadas com I longo. A minha seguidora e aluna querida me enviou uma mensagem com a seguinte pergunta. Tisbe, boa noite. Nesse seu vídeo, no exemplo do Dark L, tem as palavras whole e table. São exceções? Então, lá no vídeo eu expliquei que quando a consoante L está no final das palavras, a pronúncia desse L é dark. E eu coloquei de exemplo as palavras whole e table, que terminam com a vogal E. Mas essa vogal E, ela está só na grafia, só na escrita da palavra. Ela é silenciosa, não é pronunciada. Em geral, palavras que terminam com LE, como little ou então little, candle, essas palavras e tantas outras têm o E silencioso. Então a pronúncia do L é dark. Por que eu achei a pergunta pertinente? Porque a consoante L, quando ela é seguida da vogal, quando ela é seguida de vogal, ela é pronunciada com o clear L. Essa questão foi muito bem observada por ela e talvez seja dúvida de outras pessoas também. Assiste o vídeo que você vai entender melhor o que eu estou falando. Eu quero agradecer muito a minha seguidora, é uma aluna, é uma amiga querida que me trouxe essa questão e eu quero te convidar a estudar comigo. Vem aprender a ler as transcrições fonéticas para você saber a pronúncia de qualquer palavra em inglês. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos que falam, que estudam inglês. Muito obrigada por você estar aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Bye!